Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal Tecer Fio a Fio. Eu sou o Cristóvão Eu sou o Galvani. e a gente está aqui hoje para, primeiro de tudo, agradecer vocês pela receptividade ao nosso canal. É, as respostas que a gente está tendo estão sendo muito incríveis, assim, das pessoas virem falar com a gente, mandando mensagem, mandando e-mail, conversando, querendo saber coisas. Então, valeu! É muito bacana mesmo. A gente está super emocionado com isso. Então, enquanto a gente espera, a gente aguarda a próxima etapa, que não sabemos quanto tempo vai levar, o que vai acontecer aí nesse meio tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa bem importante que nós passamos e que acho que é bacana de compartilhar com vocês. Que a gente tem que responder um questionário sobre a gente, sobre a nossa vida e sobre a vida da criança que a gente pretende adotar. Então a gente pegou algumas perguntas desse questionário e a gente vai fazer agora elas. Então, como nós contamos para vocês em outro momento, uma das etapas necessárias desse processo de habilitação é passar por uma entrevista com a psicóloga. A gente fez uma prévia dessa entrevista com a psicóloga, mas não definimos ainda o perfil da criança que desejamos adotar. Então, a gente pensou em fazer um tipo de um jogo. A gente pegou esse questionário, ninguém sabe de nada. Um vai fazer a pergunta, escolher desse questionário uma pergunta e fazer para o outro, e vocês vão acompanhar a resposta do outro. Olho no olho. Então vamos lá. Por que você quer adotar e como surgiu o desejo? Desde que eu sou criança, todo mundo sabe disso, eu falo para a família, os meus amigos mais próximos, todo mundo sabe disso, que eu sempre desejei ter 2 filhos. E eu sempre dizia, continuo dizendo, que eu queria ter um filho adotado e um filho biológico. Então sempre foi um desejo muito grande de adotar. Eu sempre convivi muito com crianças, ajudei a cuidar da minha irmã, que hoje é adulta, ajudei a cuidar dos meus sobrinhos, dos sobrinhos do Galvani. Hoje a gente convive com os nossos sobrinhos, que ainda são crianças, e eles sempre estão com a gente, então sempre gostei muito de criança, sempre quis ter filho, e acho que chegou a hora de adotar. Galvani, há vínculo familiar forte? Há vários. Com a família, a minha mãe, os meus sobrinhos, a minha cunhada, eu e o Cristóvão, que convivemos quase que 24 horas por dia juntos, né? Há 15 anos, então a gente tem um vínculo muito forte entre a gente. Com a família dele também, as tias, a irmã, o meu cunhado, os meus sobrinhos, que a gente fala muito com eles sempre, né? Então eu acho que a gente tem um vínculo muito forte entre as duas famílias. Tanto é que os sobrinhos do Cristóvão chamam a minha mãe de vó, né? E então, assim, muito bacana esse relacionamento que a gente tem. Vamos lá, olho no olho. Você aceita ser consultado futuramente para eventuais irmãos que possam vir a ser destituídos do poder familiar? Sim, uma das coisas que nós conversamos com a psicóloga já tinha sido isso. Assim. A gente não tinha a menor ideia de como funcionava essa questão de adoção por irmãos. Na verdade, a gente se habilita para adotar apenas uma criança. O que acontece é que, eventualmente, essa criança tem um irmão ou irmã, e aí, caso a gente aceite, há uma consulta para saber do nosso interesse de ficar também com o irmão ou irmã dessa criança. Eu aceito, a gente já falou sobre isso, que a gente topa. Claro que isso traz uma série de implicações, né? Porque estamos nos preparando para receber uma criança, mas onde cabe uma, cabem duas e cabem mais se for necessário, e porque a ideia nossa é constituir família mesmo. Quais os planos para a formação educacional da criança a ser adotada? Bom, planos a gente sempre tem vários, né? A gente sempre pensa que quer que estude num bom colégio, que
tem uma formação religiosa também, né? A gente sempre pensa nas melhores opções, né? Mas eu gostaria que o nosso filho pudesse ter um bom nível de estudos, que pudesse fazer uma faculdade, né? Enfim, realizar o que ele quiser, né? Porque eu acho que também isso é muito pessoal de cada pessoa, né? A realização profissional e pessoal da pessoa. Eu acho que a gente tem que apoiar e ajudar e orientar, né, pelos melhores caminhos. É isso. Quando e como você pretende contar para o seu filho que ele é adotado? Eu não pretendo esconder, sob hipótese alguma, o fato de que meu filho será adotado, de que a gente construiu uma família pela via da adoção. Isso não faz o menor sentido, principalmente pelo fato de que somos dois homens, somos um casal homoafetivo e que, assim, né, biologicamente é impossível você sustentar o fato de que essa criança não seja adotada. Então, não faz sentido a gente não contar, esconder esse fato, né? Acredito que vai haver um momento mais adequado para que isso aconteça. Não adianta uma criança pequena querer sentar e ter uma conversa como essa. Mas também não sei se é o caso, como a gente conhece muitas histórias de pessoas que só contam sobre adoção lá quando o filho já é adulto, quando completa 18 anos. Também acho que não precisa tanto, assim. Acredito que quando isso surgir naturalmente para a criança, então seja o momento de a gente sentar e contar. Pergunta importante. Sou eu agora? Nem vem com conversa. Não, eu acabei de responder. Então, agora sou eu. Não, sou eu que pergunto. Pergunta bem importante agora. Como será o dia a dia após a chegada da criança? Só que tem mais coisas aqui. Que tipo de mudança você imagina que a chegada do filho vai trazer para o seu dia a dia? Que tipo de dificuldade você espera enfrentar? Como vai ser a dinâmica familiar e como a família vai influenciar com a chegada do filho? É uma pergunta muito grande, não vou ler para metade. Mas a gente respondeu essa pergunta lá para a psicóloga na primeira conversa. Eu acho que a nossa vida vai mudar e mudar bastante. A gente vai ter uma mudança significativa. A gente já tem uma casa, a gente já tem uma rotina, né? De almoço, de janta, de roupa, de limpeza e tudo, né? Então, quer dizer, a criança vai simplesmente entrar na nossa vida e a gente vai ter que conseguir conciliar isso, né? Conciliar o nosso trabalho e a nossa família, né? A princípio está todo mundo muito empolgado, a nossa família está super empolgada, as pessoas estão super perguntando toda hora quando que vai chegar, se vai demorar, se não vai, né? As perguntas que a gente não pode responder, a gente não sabe, mas está todo mundo muito empolgado com isso, né? Os meus sobrinhos já estão empolgadíssimos, a minha mãe também está empolgadíssima, saber de qual o tamanho que vai ser para ver roupa. Tem o meu sobrinho diz que ele vai querer ensinar ele a soltar pipa, porque ele falou que a gente não sabe. Ele que não sabe que eu sei, porque eu até fazia pipa quando era criança, né? As dificuldades, eu acho que são as dificuldades que todo mundo enfrenta quando a gente tem uma criança, né? Ela pode precisar de ajuda médica, né? Pode ficar doente, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, a conhecer quando a criança está bem ou não está, talvez tenha problemas na escola, né? De adaptação ou de estudos que a gente vai ter que acompanhar também, né? Como qualquer outra criança tem, né? Vai precisar de atenção, de carinho. Lá vai a última pergunta. Na falta de um ou de outro ou dos dois pais, quem vai cuidar dessa criança? Então, pensar na falta de um ou outro é difícil, né? E a gente sabe que a vida é muito tênue, a gente sabe que
nós somos perecíveis, somos frágeis, então a gente nunca pode contar com a permanência dos dois o tempo todo, mas é difícil pensar nisso, assim, nesse momento que a gente quer aumentar a família, pensar que ela pode simplesmente voltar a diminuir. Então, eu acho que isso significa que na falta de um ou outro do casal, o filho ficará com quem ficar. Na falta dos dois, tem os primos, tem os tios. Nossa, essa criança vai ter muitos tios, muitos primos. Essa criança vai ter muitos padrinhos e madrinhas, porque o que tem de gente querendo já apadrinhar a criança não está escrito. Eu já sei, vai ficar com a madrinha e com o padrinho. Com certeza. Não sabemos ainda quem vai ser, mas vai ficar com o padrinho ou com o madrinho. A gente já sabe. Tá, a gente pode contar. Na realidade, esse questionário é enorme, tem bastante coisa para responder, muitas perguntas, mas a gente selecionou algumas para falar com vocês, para que vocês conhecessem um pouquinho sobre o processo. Para vocês terem uma ideia, esse questionário ele é dividido em algumas sessões. É muito complexo, é bem difícil responder. Então, são questões quanto ao perfil da criança desejada, quanto aos aspectos psicológicos nossos e da criança, quanto aos aspectos sociais e os aspectos financeiros. E tem muitas perguntas, como vocês puderam ver, que são bem difíceis de responder. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Galvani, como é que vocês conseguiram este questionário? A gente conseguiu esse questionário no site da Vara da Infância e da Juventude, na nossa página, onde a gente tem acesso a todo o nosso processo. E lá no nosso processo consta esse questionário. Então a gente copiou para a gente poder falar com vocês. Então é isso. Por hoje é só. Fiquem com a gente. Curtam nossos vídeos. Se tiverem alguma dúvida, mandem e-mail pra gente, conversem com a gente no site. Mandem e-mails, façam seus comentários, compartilhem. A gente quer mesmo que a nossa história possa ser trocada e conhecer as histórias de vocês também. E é isso. Valeu, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.